Oi pessoal, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o que é a Ayurveda. No caso eu vou explicar de uma forma mais resumida para vocês tentarem entender e depois eu vou dar aqui conceitos que falam sobre a Ayurveda para vocês compreenderem um pouco mais, certo? A Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, tem mais de 5.000 anos e até hoje ela é usada. E, no caso, esse tipo de medicina, mesmo com todo o desenvolvimento da medicina atual, ela ainda não foi contradita, né? Então, no caso, assim, ela tem os modos de estudo que são tradicionais, de uma época muito distante, e até hoje ela tem efeitos positivos para o organismo, né? Então, aqui hoje, eu vou explicar para vocês, assim, o conceito da Ayurveda, né? Da fitoterapia que é utilizada, da parte da alimentação, para que vocês conheçam um pouco da Ayurveda, porque da outra vez eu expliquei sobre as características das pessoas que participam da Ayurveda, né, que fazem o estudo da Ayurveda para entender o seu princípio, porque no caso todo mundo tem Vata, Kapha e Pitta no organismo. Só que agora eu vou explicar para vocês em relação aí à parte de tratamentos que a Ayurveda disponibiliza para as pessoas e também em relação à alimentação, que é mais usada para os doshas específicos, né? Os doshas são esses que eu expliquei, Vata, Kapha e Pitta, certo? Porque no caso, no outro vídeo eu expliquei, mas só que ficou assim, muitas pessoas estavam me perguntando, mas o que é a Ayurveda, né? Tenta explicar mais sobre a Ayurveda para a gente tentar entender mais um pouco sobre isso. Então aí eu trouxe alguns outros livros para poder explicar isso para vocês, certo? Os seguidores dessa milenar forma de tratamento dão preferência na maior parte das vezes à utilização dos sumos vegetais, às massagens com óleos medicinais e às pílulas compostas por diversos elementos fitoterápicos. Clássicas na medicina hindu em geral, as massagens vigorosas resultam mais eficazes porque os poros dilatados absorvem melhor os princípios curativos das plantas, agindo prontamente para promover o equilíbrio dos doshas. Então, no caso, ao invés de, às vezes, a gente tomar simplesmente um chá, a gente pode fazer uma massagem com um tipo de óleo que auxilia para a absorção do princípio ativo que a planta tem, né? Que é aquele princípio fitoterápico, né? O extrato fitoterápico a gente vai utilizar, às vezes, em uma massagem, ao invés de utilizar de forma oral, certo? Em termos práticos, o procedimento usual desta fitoterapia segue as seguintes etapas: conhecer a situação dos doshas do doente por meio de pulsologia, no caso a gente vê se ela está com uma pulsologia mais forte, mais lenta, que a gente vai entender aí qual o tipo de tratamento que a gente vai usar. Inclusive aí eu tenho uma indicação de livro que eu fiz para vocês, tá aí no nosso grupo, né, no nosso canal aí do YouTube. Esse livro aqui, ó, ele é muito bom para falar sobre isso. A gente vai ter os tipos de pulsologia aqui para a gente poder entender melhor qual o tipo de tratamento que a gente deve seguir aí com o nosso paciente, certo? Para vocês que têm interesse, é um livro muito bom. Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar Indiana, da Índia, né, no caso. Aí, caso vocês tenham interesse, vocês podem procurar esse livro, é muito bom. Então, no caso aí, eles usam a pulsologia para poder identificar qual o tipo de tratamento que vai ser usado com a Ayurveda, escolher a planta capaz de elevar ou reduzir a condição dos doshas ou dosha em questão, né, porque pode ser só um específico, como exemplo no caso de um edema ou inchaço tipicamente resultante de um excesso de Kapha ou Kapha, né? Deve-se selecionar uma erva diurética para tirar água, né? No caso a gente sabe que o Kapha é a junção de terra com água, então aí vai ser para a gente retirar a água, né? E fazer com que esse inchaço diminua, mas que também apresente uma classificação tipo K-, né? Como a Artemisia, que age reduzindo o Kapha. Para a medicina védica, o ideal é procurar obter sempre o equilíbrio entre os 3 doshas. Nesse fundamento reside a base da saúde e do perfeito funcionamento do organismo.
Para saber quando um dosha está em desequilíbrio, preciso observar os seguintes sinais. Por exemplo, do vata. Quando o vata está em desequilíbrio, o que acontece? A gente tem dores, espasmos, cólicas, arrepios e tremores, né? Quando é o pitta, a gente vai ver que é mais voltado para o fogo, é aquela inflamação, aquela febre, fome ou sede, porque no caso ele é sempre muito ligado à parte do estômago, pitta, certo? Excessivo, no caso, a fome ou a sede excessiva, o azedume no estômago e ondas de calor, são características que o seu pitta está em desequilíbrio. Quando o kapha está em desequilíbrio, a gente sente uma congestão, descargas de mucosidade, né? Às vezes aquele nariz escorrendo, muito kapha, muito líquido no corpo, sensação de peso, né? A gente se sente mais inchado, retenção de fluidos, letargia, você fica mais cansado, né? Não quer levantar, quer ficar mais parado. Ou sono excessivo, é uma outra característica de kapha que está alterado, que está ruim, né? Como todas as pessoas possuem os 3 doshas no organismo, o primeiro passo é descobrir qual deles está momentaneamente agravado e procurar então ver o seu equilíbrio usando um método que o eleve ou o reduza. Independente da tipologia individual geral, vata, pitta ou kapha, que jamais muda. Quando os sintomas são acentuados, é necessário reduzir o dosha correspondente por meio de recursos do tipo V-, que no caso é vata menos, pitta menos ou kapha menos, até que ocorra melhora. Se forem utilizados por muito tempo, mesmo depois de obtidos bons resultados, esses recursos poderão gerar desequilíbrio no sentido oposto. Certo? Porque às vezes vai fazer efeito no organismo, vai fazendo aos poucos o efeito, e aí fica no organismo por mais tempo aquele princípio ativo que foi utilizado, por exemplo, para diminuir o kapha. Aí ele vai sendo soltado aos poucos no organismo, né? Principalmente se for feito por uma massagem, porque é de forma muscular que vai sendo absorvida. Se é de forma muscular, vai sendo liberado aos poucos no organismo, né? E no caso, para chegar à circulação sistêmica, então vai demorar um pouco, certo? Vai sendo liberado aos poucos. E aí, então, se você ficar usando muito tempo, mesmo depois de ter se curado, vai, às vezes, agravar o kapha que está no seu organismo, certo? Então, é justamente isso que ele está explicando aqui. A melhor forma de manter os doshas em equilíbrio, no entanto, é cultivando hábitos sóbrios, em harmonia com os doshas constitucionais individuais, principalmente através da alimentação. A fitoterapia com base nos doshas deve ser encarada como um recurso auxiliar e reservada para situações que requeram intervenções mais radicais, certo? Aqui então é uma pequena explicação sobre os usos que são feitos na Ayurveda, né? Mas é um pequeno, porque a gente tem vários tipos de tratamentos que são utilizados na Ayurveda, certo? E aqui no caso, olha, falou da massagem, falou dos óleos, né? Falou aí que é usado também as plantas. A gente também tem o que é feito com leite, né? Para a pessoa dormir melhor. Às vezes a gente faz com um extrato fitoterápico misturado, com açúcar. Tudo isso é utilizado na Ayurveda. E também tem a alimentação, que agora eu vou passar para vocês aí a parte da alimentação. Passei no outro vídeo para vocês as características de cada um, do vata, do pitta e do kapha. Eu vou passar de forma bem resumida sobre cada um deles aqui nesse vídeo, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre cada um, então vocês podem ver o vídeo que eu postei antes, falando aí sobre a parte psicofísica, né? A constituição psicofísica na Ayurveda. Tem um vídeo aí que fala só sobre isso, que aí vocês vão entender mais sobre as características de cada um. Então aqui agora eu vou passar de forma bem resumida sobre cada um deles, tá? Característica do tipo vata, né? São leveza, estrutura esguia, rapidez nas atividades, fome e digestão irregulares, sono leve e interrompido, às
vezes insônia, entusiasmo, vivacidade, imaginação, a criação, uma característica muito forte do pessoal de Vata, excitabilidade, mudança de humor, rapidez ao adquirir e esquecer informações, tendência à preocupação, cansaço fácil, tendência à exaustão, energia mental e física em explosões repentinas. No caso, ele explode de uma vez e depois ele se cansa muito fácil. São características do Vata, né? Aí aqui então eu vou explicar para vocês sobre os vegetais que são mais preferidos, né? E que a gente deve reduzir às vezes quando a gente tem uma característica mais Vata, certo? No organismo. Então aí ela prefira o aspargo, batata doce, beterraba, cebola e alho, não crus, cenoura, nabo, pepino, quiabo, rabanete e vagem. São características que a gente deve preferir quando a gente tem uma característica mais Vata, certo? Agora é bom reduzir se você tem características de Vata, né? O aipo, a batata, a berinjela, brócolis, cogumelo, couve de bruxelas, couve-flor, ervilha, folhas em geral, exceto repolho e couve, são aceitas se forem cozidas em óleo, pimentão, repolho, tomate, vegetais crus em geral. Aí no caso, gente, não é que vocês devem deixar totalmente de comer, não é isso. Mas assim, dá uma reduzida para essas características para a dieta de Vata, né? Agora em relação a frutas, é bom que você prefira abacate, abacaxi, ameixa, amora, banana, cereja, coco, damasco, figo, frutas cozidas, frutas doces e maduras em geral, laranja, manga, melão, nectarina, papaya, pêssego, tâmara e uva. E é bom uma redução aqui, ou evitar, né? A maçã, a pera, a romã. São mais aceitáveis cozidos esses, né? Frutas secas em geral e frutas não amadurecidas, em particular a banana, certo? São características que é bom para o pessoal de Vata diminuir um pouco, certo? Uma característica da banana é que ela seca, né? Seca bastante o organismo na hora que você vai evacuar. Por exemplo, quando você tá com muita caganeira, às vezes é bom você comer banana, né? Ou quando você dá aquela cãibra, né? Que aí você tem uma diminuição do potássio do organismo. Mas aí essas pessoas, às vezes, elas vão ressecar demais. Então, assim, é bom que elas deem uma evitada ou diminuem, certo? Não cortem de uma vez. Às vezes, só diminuir já auxilia bastante. Olha, em relação a cereais, é bom que ele prefira o arroz, a aveia cozida não seca e o trigo. E é bom que reduza ou evite aveia seca, centeio, cevada, milho, pães e o trigo sarraceno. Em relação ao laticínio, todos os produtos são aceitáveis para o pessoal de Vata, certo? Em relação às carnes, ele vai preferir aí, é bom que prefira galinha, peru, alimentos marinhos em geral, todos em pequena quantidade, e reduza ou evite a carne vermelha. Em relação a legumes, prefira o feijão mung, grão de bico, lentilhas vermelhas, tofu em pequena quantidade, e reduza ou evite todos exceto os anotados. Ou seja, esse aqui é bom que você prefira esses e reduza ou evite os outros tipos de legumes. Em relação a óleos, todos os óleos são aceitáveis. O de gergelim é especialmente recomendado para o pessoal de Vata. Adoçantes. Todos os adoçantes são aceitáveis. Nozes e sementes, todos são aceitáveis em pequenas quantidades. A melhor é a amêndoa. Ervas e tempero. Prefira quase todos moderadamente, usem em particular as ervas e temperos doces e ou quentes como alcarávia, anis, açafétida, canela, cardamomo, coentro, cominho, louro, manjericão, manjerona, mostarda, noz moscada, orégano e pimenta da Jamaica. Agora ele pede para que reduza ou evite. Nenhum tempero deve ser usado em grandes quantidades, então reduza particularmente os de sabor amargo e adstringente.
Você viu novamente o sabor é astringente, assim como a banana foi falado antes, né, das frutas. Aqui, ó, temperos com sabores astringentes também entram, como açafrão indiano, cúrcuma, cravo da Índia, erva doce, estragão, gengibre, macis, salsa, semente de açafrão, semente de coentro, pimenta do reino, raiz de alcaçuz, tomilho e zimbro, certo? Essas aqui são características do pessoal de Vata. Agora vamos entrar aí na parte do pessoal de Pitta, né? Que é aquele tipo de pensamento, energia mais biliosa, né? Mais voltada para a parte do fogo, né? Então, as características do tipo de Pitta: constituição mediana, vigor e resistência medianos, temperamento empreendedor, gosto por desafios, inteligência aguçada, muita fome e sede, boa digestão, tendência à raiva e irritabilidade sob tensão, pele clara, rosada, em geral sardenta, aversão ao sol e ao calor, cabelo louro, castanho claro ou ruivo, tons avermelhados. E aqui, gente, também eu deixo com as pessoas também que possuem muitas pintas, que costumam ter as mãos mais avermelhadas, né? São características de pessoas de Pitta, né? Pessoas que têm mais calvície, assim como eu, né? São pessoas que têm essas características mais fortes aí para Pitta também, certo? Então, dieta de Pitta. Vegetais, prefira abobrinha, aipo, alface, aspargo, batata doce, brócolis, cogumelo, couve de bruxelas, couve-flor, ervilha, pepino, pimentão, quiabo, repolho, vagem e verduras de folha. É bom que a gente reduza, né, um pouco ou evite o alho, a berinjela, a beterraba, a cebola, o espinafre, a pimenta, o rabanete e o tomate. Em relação às frutas, é bom que a gente prefira o abacate, o abacaxi, a ameixa preta, a cereja, o coco, o fígado, a laranja, o figo, laranja, maçã, manga, melão, pera, uva e uva passa. E reduza ou evite amora, banana, caqui, damasco, grapefruit, papaya, pêssego, e evite também frutas muito ácidas ou verdes, uvas verdes, laranja, abacaxi e ameixas pretas deve ser doce. Gente, eu amo uva verde. É difícil, viu, deixar isso daí. Eu amo uva verde. Ai, daí encheu a boca d'água. Cereais. Prefira arroz, aveia, cevada, trigo e reduza ou evite arroz integral, centeio, milho e pães. Laticínios. Em relação a laticínios, prefira clara de ovo, o ghee, né, que é manteiga clarificada, leite, manteiga, sorvete. E reduza ou evite coalhada, gema de ovo, iogurte, leitelho e queijo. Em relação às carnes, prefira o camarão, a galinha e o peru. E reduza ou evite a carne vermelha ou produtos do mar em geral. Hoje eu comi bolinhos de bacalhau, gente. Assim, são características que eu estou explicando para vocês aí, que é o que eles indicam para cada pessoa. Não significa que você vai seguir ao pé da letra tudo, vai parar de comer tudo. Não, mas quando você tá meio atacado, às vezes é bom seguir isso aqui para ajudar, tá? Aí são algumas dicas da Ayurveda, tá? Legumes. Prefira grão de bico, tofu e outros produtos de soja. Reduza ou evite lentilhas. Óleos. Prefira coco, girassol, oliva e soja. Reduza ou evite amêndoas, açafrão, gergelim e milho. Adoçante. Todos são aceitáveis, exceto o mel e milados. Nozes e sementes. Prefira coco, semente de abóbora, semente de girassol e reduza ou evite todos exceto as anotadas. No caso, então, é bom que a gente
use como nozes e sementes esses, né? O coco, a semente de abóbora e a semente de girassol. Eu amo castanha, gente. Amo castanha. Mas aí, no caso, a gente vai entender que é nas partes que a gente precisa reduzir, por exemplo, algumas características que estão fora do eixo, né? Eu passei para vocês que tem algumas características que a gente tem, por exemplo, quando a gente está fora da base ali, né? A gente pode ter febre, pode ter algumas características. Então, é bom a gente evitar alguns tipos de alimentação e dar crédito a esse tipo de alimentação que está sendo passado aqui, né? É basicamente isso. Nesses períodos você pode fazer um tratamento e aí, no caso, siga um tipo de alimentação que te auxilie a se curar e também a se manter melhor. E também, assim, se você quer ter uma saúde melhor, às vezes é bom investir mais um pouquinho nesses tipos aqui que eu estou dando como preferência, né? Não significa que você vai ficar para sempre seguindo essas características aqui que eu estou passando, certo? Mas auxilia, ok? Continuando, ervas e temperos. Prefira os temperos doces, amargos e astringentes, mas sempre em pequenas quantidades. Aqui fala sobre açafrão indiano, canela, cardamomo, coentro verde, cominho e pimenta do reino. Devem ser usados em menor quantidade ainda, né? Mas no caso fala que é preferência, mas a gente deve usar em menor quantidade. Reduza ou evite todas as ervas e temperos picantes, exceto os anotados. Molho para assados, mostarda, piques, sal, temperos ácidos de salada, temperos apimentados e vinagre. Parece que isso aqui tudo, gente, chama o pessoal de Pitá. O pessoal de Pitá ama pimenta. Uma característica nossa, assim, sabe? Mas aqui eles falam que não é tão interessante, até porque a gente tem uma característica biliosa, que é muito voltada para a parte do intestino, do estômago, então assim, né? É bom que a gente preste mais atenção em relação a alguns tipos de alimentação para que a gente tenha uma vida mais saudável, certo? Característica dos tipos de pessoas de CAFA, né? CAFA. Constituição forte, sólida, grande, energia e resistência física. Energia constante, gestos vagarosos e graciosos, personalidade calma e tranquila, não se enfurece facilmente, pele fria, macia, grossa, pálida e geralmente oleosa. Lentidão para adquirir novas informações, mas boa memória, sono profundo e prolongado, tendência à obesidade, digestão lenta, fome moderada, afeição, tolerância, generosidade, tendência à possessividade e complacência. São características aqui que são passadas por pessoas de CAFA, né? Dieta de CAFA. Vai dar preferência em relação aos vegetais, ao aipo, o alface, o alho, o aspargo, a batata, a berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, cogumelo, couve de bruxelas, couve-flor, ervilha, espinafre, pimentão, quiabo, rabanete, repolho e verduras de folhas. E reduza ou evite vegetais doces e com muito sumo, como abobrinha, batata doce, pepino e tomate. Eles pedem para reduzir porque é uma característica de CAFA já reter líquido. Então ele vai pedir que vocês prefiram produtos que não tenham tanto líquido, porque vocês costumam reter mais líquido. Eu falo de vocês, mas assim, a minha segunda constituição é CAFA, minha primeira é PTA, e assim, eu tenho as três muito próximas. Então eu posso ser classificado como as três constituições, sendo PTA, CAFA, VATA, né? Tenho todas as três muito próximas. Então aí, no caso, se uma dessas sai fora, as outras costumam sair fora junto. Então eu tenho que ter uma dieta bem balanceada, certinha, né? E é uma característica minha também. Eu tenho muita retenção de líquido também, né? Em relação aí às frutas, prefira damasco, maçã, pera, romã, frutas secas em geral, damasco, figos, passas e ameixas pretas, e reduza ou evita o abacate ou abacaxi, ameixa preta, banana, coco, figo fresco, grapefruit, laranja, manga, melão, papaya, pêssego, tâmara, uva e, em geral, frutas doces, ácidos
ou com muito sumo. Novamente falando sobre o sumo, né? Que é uma característica, essa parte líquida que a gente retém, que o pessoal de Cafa retém bastante. Cereais. Prefira centeio, cevada, pães e trigo sorraceno. E reduza ou evita o arroz, que tem muito carboidrato, né? A aveia, o trigo em pequena quantidade a gente pode utilizar. Os cereais quentes e os grãos fervidos são, em geral, muito pesados, certo? Em relação a laticínios, prefiro leite batido, leite e ovos em pequena quantidade, não devem ser fritos, nada de fritura. Reduza ou evite todos, exceto os mencionados, né? Então, em relação a laticínios aí, o queijo, essas coisas assim, já fica meio assim, né? Vocês entenderam. Carne, prefira camarão, galinha, peru e todos em pequenas quantidades. Reduza ou evite carne vermelha e produtos do mar em geral. Legumes, são todos aceitáveis, exceto o feijão e o tofu. Para esses dois aí ele pede para que a gente tome cuidado. Agora o resto dos legumes são todos aceitáveis. Óleos, prefira óleo de açafrão, de amêndoas, girassol e óleo de milho. Reduza ou evite todos, exceto os anotados. Adoçantes, prefira mel cru, não aquecido, e reduza ou evite todas, exceto as anotadas. Então é só o mel cru como adoçante. Capite? Nozes e sementes, prefira sementes de abóbora e de girassol e reduza ou evite todos, exceto os anotados. Então também em relação a nozes, abóbora e girassol apenas. Ervas e temperos, prefira todos. Gengibre é o melhor para auxiliar a digestão. Reduza ou evite o sal, certo, gente? Então aqui são algumas características que são boas para ser feitas num tratamento do pessoal de Cafa, o pessoal de Pitá e o pessoal de Vata. Eu passei para vocês aí as características para cada um dos doshas, certo? Eu espero que vocês gostem, que tenham se interessado aí para conhecer mais sobre a Ayurveda. E por favor, continuem aí acompanhando o meu canal, que o pessoal tá gostando, tá acompanhando, tá curtindo. Continue curtindo, compartilhe. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Ótimo dia, ótimo final, ótima semana para vocês que tá começando agora, né? E se cuidem todos. Beijão. E vamos todos aí viajar no conhecimento. Tchau, tchau.